Boa tarde a todos. E então hoje o tema que me cabe trazer até aqui a esta hora, um espírito negativo sintoniza connosco, porquê? Antes de entrarmos propriamente na palestra, vamos ver um bocado sobre a classificação dos espíritos. Allan Kardec, no livro dos Espíritos, livro este que é a base da nossa doutrina, faz uma classificação dos espíritos, classificação esta que não é, digamos, estanque. Pode haver algumas variações entre alguns espíritas, mas a base está aqui. Ele faz a classificação dos espíritos em 3 ordens. A terceira ordem, espíritos imperfeitos. Segunda ordem, espíritos bons. Primeira ordem, espíritos puros. E há 10 classes. Na primeira ordem, nos espíritos puros, existe apenas uma e só classe, espíritos puros. Na segunda ordem, nos espíritos bons, temos 4 classes: os espíritos superiores, os espíritos de sabedoria, os espíritos sábios e os espíritos benevolentes. Na terceira ordem, temos 6 classes, que é a ordem dos espíritos imperfeitos. Temos os perturbadores, temos os espíritos neutros, temos os espíritos pseudo-sábios, temos os espíritos levianos e temos os espíritos impuros. Nos espíritos puros já atingiram completamente a perfeição. Isto na primeira ordem. Na segunda ordem já predomina o espírito sobre a matéria. E já existe ainda mais o desejo de fazer o bem. Não quer dizer que na terceira ordem, nos espíritos imperfeitos, que é a ordem onde estamos nós, do planeta Terra, não haja já também em alguns de nós o desejo de fazer o bem, porque penso, dos que estamos aqui, ninguém tem desejo de fazer mal já, de certeza absoluta. Também, se não tivermos desejo de fazer o mal e não tivermos desejo de fazer o bem, já é um passo. Mas se tivermos o desejo de fazer o bem, o passo será de certeza maior. O não fazer o mal já é uma coisa boa, não queremos fazer o mal. Aqui, nos espíritos imperfeitos, predomina a matéria sobre o espírito, ainda temos propensão para o mal, somos ignorantes, orgulhosos, egoístas, já temos alguns a intuição de Deus, mas não o compreendemos ainda tão bem. E então, passando agora aos espíritos negativos, eu iria chamar-lhes espíritos imperfeitos. O nosso querido irmão Fernando costuma dizer que não há maus espíritos, há espíritos imperfeitos. E então, o que será afinidade? A afinidade para um espírito, antes de ir aqui a isto, para um espírito imperfeito ou negativo sintonizar connosco, temos que estar afim com eles, porque se não estivermos em afinidade, ele não sintoniza connosco. Agora, se estivermos os dois na mesma linha, ele irá sintonizar connosco. Então vamos ver o que é isto, afinidade. A afinidade consiste na semelhança, identidade ou conformidade de gostos, interesses, sentimentos, propósitos, pontos de vista. Por sua vez, a sintonia estabelece em virtude da atração e da simpatia que passa a vigorar entre as partes que mantêm afinidade. E pelos mecanismos da lei da afinidade, a sintonia constitui uma lei inderrogável. Ou seja, não podemos negar que existe sintonia. Todas as coisas que existem no universo
vivem em regime de afinidade. Desde o átomo, é a coisinha mais pequenina criada por Deus, até ao arcanjo, que é um espírito quase a chegar à classe de crístico, de espírito crístico. Tudo é atração e sintonia. Convivemos com quem sintonizamos. Estamos cercados por um mar, aqui o mar vamos pôr aspiado, entre aspas, de vibrações espirituais que vão da melhor à pior qualidade, que não percebemos, mas estão à nossa volta. Porém, acolhemo-las de acordo com as ondas que geramos pelo nosso modo de pensar, sentir e de agir. Porque qual será a linguagem dos espíritos? A linguagem dos espíritos é o pensamento. Nós estivermos a pensar uma coisa má, vamos sintonizar com quem? Com espíritos bons ou espíritos maus? Pronto. Eu aqui não gosto muito de utilizar, pronto, eu considero-me um discípulo do irmão Fernando, foi por ouvir uma palestra dele no dia 8 de maio de 2006, às 21 horas, no centro do Monte Formoso, a primeira vez que entrei nesta casa e que fiquei até hoje. Pronto, ouvi a palestra dele e cativou-me. E como ele diz, vamos então, espíritos imperfeitos ou negativos. Se estivermos a pensar mal, ele vai sintonizar connosco. Agora, se nós estivermos a pensar bem, no desejo de fazer o bem, gostava de ajudar, de colaborar, olha, vou trazer coisas para o ninho, para as famílias que estão neste momento em dificuldade, etc. De certeza que um espírito imperfeito não vai sintonizar connosco. Portanto, às vezes, e atenção, que quando pensamos, mesmo que a gente às vezes ouvir determinadas notícias, é natural que nos assole, ainda somos imperfeitos, ainda estamos num mundo de provas e expiações. É natural que ouvirmos aquela situação, até vou exemplificar, daquele casal que matou a Valentina, aquela menina, já toda a gente ouviu falar nela. Às vezes assolam-nos bandidos, o que é que eles mereciam? Mas depois a gente, não devia ter pensado isto, pronto, mas é natural que isso nos assole ouvir determinadas coisas, porque ninguém gosta de ouvir isto ainda não estamos capazes de poder ouvir isto e dizer, olha, que Deus proteja o pai da menina e os pais. Ainda vamos pensar, bandido. Estão a entender o que eu quero dizer? Pronto. Mas temos de ter cuidado, porque o pensamento, quando pensarmos, está lançado. Não há hipótese de o voltarmos para dentro para ele, de o trazermos para nós. Não temos essa hipótese. Pensámos, está pensado. Agora, pronto, foi um pensamento mau. Vai gerar energia negativa. Mas pronto, vamos tentar, com uma pressa ou qualquer coisa, recompor as coisas Mas pensando, está pensado. Não há outra hipótese. No livro dos Espíritos, Allan Kardec faz a seguinte pergunta aos Espíritos, na pergunta 459. Influem os Espíritos em nossos pensamentos e nossos atos? Ele faz esta pergunta e os Espíritos respondem. Reparem na resposta dos Espíritos. Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Vejam esta resposta dos Espíritos a Allan Kardec. Influem a tal ponto que de ordinário são eles, espíritos imperfeitos, negativos, que nos dirigem. No mesmo livro, na pergunta 467, pode o homem afastar-se da fluência dos espíritos que o incitam ao mal? E os espíritos respondem, sim, porque eles só se ligam aos que os solicitam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. Ora, cá está, se não pensarmos ou se não quisermos estar em afinidade com eles, é não pensar coisas más, etc. E então não os puxamos para nós de certeza absoluta. Se pensarmos todos os dias,
vou fazer agora uma prece, de certeza que nenhum espírito mau vai estar em sintonia connosco. Sabemos que o pensamento é energia e a velocidade do pensamento é muito mais rápida que a velocidade da luz. O nosso querido irmão Fernando também dá este exemplo. A velocidade da luz são 300.000 km por segundo, mas o pensamento é muito mais rápido. Energia viva. O pensamento desloca em torno de nós forças subtis, construindo formas e criando centros magnéticos ou ondas com as quais emitimos a nossa atuação ou recebemos a atuação dos outros. Comunicamos-nos com as entidades e núcleos de pensamentos com os quais nos colocamos em sintonia. Isto no livro de André Luiz, no livro Sexo e Destino. O espírito é livre para decidir e suficientemente lúcido para pensar. Pronto, nós temos também o nosso livre-arbítrio. Se nós tivermos, se formos intuídos, já vamos ver um caso mais grave, mas numa situação normal, se nos impelirem ao mal, por exemplo, num grupo de amigos, olha, estamos sem dinheiro, vamos fazer ali um assalto. Eu sou livre de, meus amigos, eu já não estou nessa, salto fora, aconselho-os a não fazerem, isso é perigoso, são apanhados de certeza, etc, mas eu salto e não sou obrigado a ir. Tenho o meu livre-arbítrio, sou eu que faço a minha opção. Aproveitar a convivência de um mestre ou seguir um malfeitor, a escolha é nossa, cujos resultados colheremos, porque nunca ninguém semeia sem colher. Se não for hoje, será amanhã. É como quem diz, se não for nesta reencarnação, será na próxima. Livro dos Espíritos, na pergunta 468. Renunciam às suas tentativas os espíritos cuja influência a vontade do homem repele? Que querias que fizessem? Quando nada conseguem, abandonam o campo. Entretanto, ficam à espreita de um momento propício, como o gato que tocaia ao rato. É o exemplo que eles dão. Portanto, se andar um espírito à nossa volta, a tentar nos prejudicar, mas nós não lhe demos abertura, não lhe demos a sintonia, ele farta-se e vai embora. Mas imaginem que no passado um mês ou dois nós distraímos e temos um mau pensamento, ele vem logo ter connosco. Ok? No livro dos Espíritos ainda, na pergunta 469. Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? A resposta dos Espíritos. Praticando o bem e pondo em Deus toda a nossa confiança, repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis, o império que o desejam ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros e que vos insuflam as paixões más. Portanto, os espíritos avisam-nos, porque na resposta à pergunta 469, portanto, foram espíritos superiores que ajudaram Kardec nesta codificação, e eles dizem mesmo, guardai-vos de atender aos que vos suscitam maus pensamentos. Como é que podemos elevar o nosso padrão vibratório para evitarmos precisamente sintonias com espíritos inferiores? Ter fé em nós e no Pai, em Deus. Orar e vigiarmos os nossos pensamentos.
Vocês já se recordam de uma frase que é muitas vezes dita aqui: orai e vigiai. Portanto, orando e vigiando os nossos pensamentos, de certeza que espíritos imperfeitos não vêm ter connosco, não sintonizam connosco, não nos influenciam. Praticar a caridade do desprendimento de bens materiais, sobretudo. Praticarmos o Evangelho no lar, nem que o façamos sozinhos. Se não tivermos ninguém, se os nossos companheiros ou companheiras, os nossos filhos não o quiserem fazer, fazemos-lo nós sozinhos. Não temos direito de obrigar ninguém a vir fazer o Evangelho connosco, porque vai correr mal se tiver alguém contrariado. Se obrigarmos, portanto, quem tiver filhos pequenos pode aconselhar, mas a partir do momento que os filhos entram na adolescência, se não quiserem, não os obriguemos, porque a coisa vai correr mal. Ele vai estar ali a brincar, vai estar ali a gozar, e depois nós vamos nos irritar, que às vezes não nos conseguimos controlar. Portanto, nem que o façamos sozinho. Toalhinha branca, um copinho com água, uma leitura de um livro de Chico Xavier, de André Luiz, dos pensamentos íntimos, etc. Abrir o Evangelho ao calha, ler uma passagenzinha do Evangelho, refletirmos um bocadinho sobre o que é que essa passagem nos quer dizer, do Evangelho segundo o Espiritismo, atenção. Refletirmos um pouco sobre o que é que essa passagem nos quer dizer, Jesus, o que é que quer dizer Jesus com ela. Refletimos um bocadinho, oramos a seguir, pedimos a bênção para a nossa aguinha, está feito. Uma vez por semana, no mesmo dia, à mesma hora, no mesmo local da casa, de certeza que seremos sempre atendidos e estaremos acompanhados de espíritos bons, porque sabem que naquele dia, àquela hora, está em casa do Nuno a família reunida para fazer o Evangelho no lar. E eles estão lá. Evitar a maledicência, ler livros edificantes, evitar a raiva. Às vezes ainda não conseguimos evitar, quando ouvimos determinadas... Eu falo por mim, eu ouço determinadas notícias, pois, que explodo às vezes. Pronto. Ser gentil, amável e misericordioso. E praticarmos a reforma íntima. O que é isto, a reforma íntima? A reforma íntima é a chave que abre a porta de entrada para uma condição de proteção espiritual. É onde nos podemos estudar a nós mesmos, vigiar-nos, como já falei, resistirmos às más tentações, fazermos trabalho voluntário. Eu sou voluntário em duas instituições da nossa cidade, no Ninho da Mariazinha e no IPO. Infelizmente no IPO, desde que houve o primeiro confinamento, que só voluntários que se podem ir lá todos os dias é que podem lá ir. Eu ainda estou no ativo, no meu trabalho, e só ia fazer voluntariado nas minhas folgas. Eu folgo 2 dias por semana quando trabalho o sábado e o domingo de uma semana. Faço um fim de semana por mês, e nas minhas folgas eu ia para o IPO. Nós saímos de lá outros. É que saímos outros, fazer o trabalho voluntário. Amarmos a nós mesmos, porque se nós não nos amarmos a nós mesmos, podemos tirar, como se costuma dizer, o cavalinho da chuva. Não vamos amar ninguém. Se não gostarmos de nós, não gostamos de mais ninguém. E realizarmos práticas espirituais, ouvir uma palestra, ou à quarta-feira, as palestras públicas, vir ao centro. Bom. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 4, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Como o irmão Fernando costuma dizer, não é por virmos à casa espírita que, quando desencarnarmos, que vamos para um paraíso.
porque senão acho que vinha muito mais gente aqui. Onde é que está a dificuldade nossa? É vir aqui e pôr em prática lá fora. Porque e mais, se dizermos que somos, eu não vou dizer que somos espíritos, somos aspirantes a ser espíritas. Se dizermos isto e não praticarmos e não pusermos em prática, temos mais responsabilidade por qualquer um que ainda não entrou sequer numa casa espírita, que nem sabe quais são os fundamentos da nossa doutrina. Portanto, temos mais responsabilidade do que eles. Portanto, pensemos e agiremos em conformidade. Possivelmente, muitos perguntam porque há tantos espíritos desencarnados, mas ainda apegados ao mundo material. Pois há, então, pois há. Porque ainda pensam que... Há muitos espíritos que ainda pensam que nem sequer desencarnaram, porque ainda estão agarrados a isto e não querem que as pessoas mexam naquilo que é deles, ficam completamente revoltados. Mas porque são espíritos completamente ainda materialistas. Naquela classificação que falei, ainda serão espíritos impuros. Se calhar nós já não seremos impuros. Estamos ainda de certeza na terceira ordem, nos espíritos imperfeitos, mas já não seremos impuros. Poderemos ser pseudo-sábios, levianos, por aí impuros. Penso que já não sejamos. A resposta é simples. A morte, e aqui morte também está espiada, mas fala-se na morte do corpo, porque sabemos que nós somos imortais. Não muda ninguém. O desencarnado de hoje era o encarnado de ontem. Portanto, os vícios que eu hoje terei aqui, vou levá-los comigo para o mundo espiritual. Na viagem daqui para o mundo espiritual, eu não me vou desapegar dos meus defeitos. E eles vão comigo ainda. Espiritualmente, ele é o reflexo daquilo que manifestava, portanto, o desencarnado é o reflexo daquilo que manifestava quando encarnado. A morte não transforma a pessoa tacanha no gênio do além, e nem o desequilibrado emocional em anjo. Somos literalmente, após a morte, o mesmo que éramos antes, nem mais nem menos, a mesma consciência, os mesmos pensamentos, os mesmos desejos. Leon Denis, contemporâneo de Kardec, e se Kardec falhasse a missão, se Kardec falhasse a missão da codificação do Espiritismo, ela estaria incumbida para Leon Denis, mas graças a Deus Kardec levou até ao fim. Leon Denis diz-nos isto: a morte não nos muda e no além somos o que nos tornamos neste mundo. Daí a inferioridade de tantos seres desencarnados. Dependendo da época, do povo e da cultura, a dominação destes espíritos imperfeitos ou negativos variava. Espíritos trevosos, almas penadas, fantasmas, malignos, demónios, são tudo expressões que nós já ouvimos, não é a primeira vez que estamos a ouvir falar nisto. Paulo de Tarso, o grande apóstolo cristão, sabia bastante sobre a ação destes espíritos imperfeitos, pois sofreu muitos assédios espirituais durante a sua missão de espalhar os ideais cristãos. E assim escreveu: porque nós não temos de lutar contra o sangue e contra a carne, isto é, contra paixões vulgares, mas contra os principados e potestades, contra os governadores das trevas deste mundo, contra os espíritos da maldade nos ares. Isto numa carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 12.
E agora vamos ver uma influência mais grave de espíritos inferiores sobre nós, que é a obsessão. A obsessão é a ação persistente ou domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas e praticada por espíritos inferiores que procuram dominar-nos. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até à perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Isto retirei do livro dos Médiuns, capítulo 23, item 237. Os espíritos inferiores impõem, ordenam e querem ser obedecidos. Isto para vermos a diferença agora entre os espíritos bons. O espírito bom aconselha e, se não atendido, retira-se. Se não queremos seguir o conselho dele, ele afasta-se de nós. Pronto. Assim, a influência em nós dos espíritos imperfeitos, inferiores, é sempre penosa, fatigante e muitas vezes desagradável. Isto no livro O que é o Espiritismo. Causas da obsessão. Do mesmo modo que as doenças resultam das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível a influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral que dá acesso a um espírito inferior. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 81. E temos três tipos de obsessão. Temos a obsessão simples, que é uma ação inoportuna e desagradável de um espírito que se agarra à pessoa com tenacidade, causando mal-estar geral. Fascinação. Já entramos numa situação um bocado mais complexa e grave do que da obsessão simples. Fascinados. Uma ilusão produzida pela mente do obsidiado, ideias fixas, fantasias, etc. Nesta situação o obsessor, quem nos está a influenciar, é ardiloso e hipócrita, simulando falsa virtude. Mas nós achamos que ele está a agir bem sobre nós. E por último, mais grave ainda que obsessão simples ou fascinação, é subjugação. Na subjugação é a constrição moral ou física, paralisa a nossa vontade e o fazemos agir a seu mau grado, dele, do espírito. Portanto, isto no livro de uns Médiuns, capítulo 23º, item 237 a 241, e na subjugação nós perdemos completamente o nosso livre-arbítrio. Não temos domínio, somos um fantoche nas mãos do espírito obsessor. Pela vossa paciência de me terem escutado, muito obrigado.